Aí, saudação de um bom dia, família angolana. Venho por diante de vocês trazer a minha contribuição da história da capoeira em Angola, do meu início e os meus feitos. Muito resumidamente, porque são tantas coisas que às vezes a pessoa também não tem como lembrar de tudo ao mesmo tempo. Comecei a fazer a capoeira no grupo Abadá Capoeira no ano de 1997, acredito, na escola do Marítimo da ilha. Meu professor era o Muxi, conhecido também por Congresso. Encontrei alunos já como Balu e Garopa, que eram referências lá no Marítimo. Treinei muito arduamente e tudo conforme ia aprendendo, eu tinha vontade de transmitir. Na época eu tinha o meu irmão mais novo, o Valdemar, hoje conhecido por Ourozinho, que não me desgrudava e que eu já ensinava os primeiros passos da capoeira a ele em casa. Assim, conforme o tempo foi passando, eu senti a necessidade de transmitir, de ensinar tudo quanto eu tinha dentro, tudo quanto eu ia absorvendo. Foi assim que tive a ideia de criar o Escravo da Capoeira, isto na Feira Popular. Fiz o pedido do espaço, foi concedido e abri o núcleo. Escravo da Capoeira, este nome, quem deu não fui eu, mas sim o Fabrício Joanon, um aluno que eu tive, francês, muitos conhecem. O Escravo da Capoeira teve a sustentabilidade e a sua legalização a partir de uma associação cultural, de qual o presidente era o senhor Amarildo, que na época morava mesmo no bairro Popular, que deu muita força, muito apoio, conseguiu-nos apresentações, entrevistas em rádios e muitas outras situações. Com o passar do tempo, o grupo crescia, as apresentações aumentavam. Cheguei até a levar o grupo a um navio de guerra americano. Fizemos a apresentação lá, aos comandantes a bordo e à sua tripulação. E entre outros também, que a memória falha agora. A fama do escravo da capoeira corria-se pelos guetos de Luanda, assim como na cidade. Chegou até os ouvidos do meu professor Muxi, no Marítimo da Ilha, e também no fitness. Mas eu sentia que eu ainda tinha muito que aprender, eu precisava aprender. Então tive a vontade de voltar novamente para a minha academia, do qual conversei com os demais que me acompanhavam, que estavam na minha retaguarda, isso, o Yaya, que é o Vitor, o Gazela e o Abel. O Abel não mostrou-se muito satisfeito com a ideia de voltar para o Abadá, porque eu queria voltar e queria entregar a academia aos meus professores. Neste caso, como ele ia contra, eu deixei a academia sob a direção dele. Atenção, o pescador não existia nesse tempo no Escravo da Capoeira. Quando eu me retirei do Abadá, do Escravo da Capoeira para voltar para o Abadá, eu e o Vitor regressamos. Quem ficou com a escola foi o Abel na frente e o seu ajudante, o Gazela. Voltando para o Marítimo da Ilha, que também não foi nada fácil, a minha aceitação, mas com a interferência do Gindungo, da Brenda, eu tive acesso novamente e com a graça da atenção do mestre Camisa, eu tive a primeira graduação laranja, creio que no ano de 2002 ou 2003, já não lembro bem. E assim passei a pertencer ao núcleo do fitness.
Posteriormente, abri mais um núcleo no Ilinga Teatro. Este núcleo também não abri com autorização. Abri porque tinha conhecimentos lá, o meu irmão pertencia àquela escola e eu era praticamente filho do Ilinga. E abri o primeiro núcleo da aba da capoeira. Mais tarde deram-me o Galo para ser meu supervisor. Com o decorrer do tempo, havia algumas coisas que eu não ia gostando, porque praticamente eu estava como auxiliar e não como próprio representante do núcleo. Então, por respeito ao meu cota Galo, preferi deixá-lo com o núcleo e abri o núcleo do 1º de agosto no CODEME. Este núcleo do CODEME cheguei a ter um dos maiores trabalhos do grupo Abadá Capoeira na época, em apenas um único núcleo. Tinha uma turma acima dos 200 alunos, onde a maior parte daqueles putos do gueto do Xabá, do Catambor e do Prenda, mártires e de muitas outras áreas, como Cacenda, iam até lá e treinavam comigo. Muitos, ou seja, na sua maioria, não tinham condições de pagar, então eu dava aulas mesmo por amor. Mais tarde me foi dado um supervisor pelos meus professores, que este supervisor foi o Marques. Passando mais algum tempo, o trabalho ia crescendo e chegou a época do batizado e trocas de corda novamente. Isto no ano de 2005, se a memória não me falha. E acredito que quem veio foi o mestre Nagô e o mestre Charme. O evento decorreu no time Elite, onde eu apanhei a corda azul. Os meus 2 alunos mais antigos, que eram o Patio Branco, apanharam a corda laranja. E já tinha outros alunos também que são referências hoje na capoeira, que hoje estão em grupos diversos, e eu fico feliz porque os tenho visto. Entre eles o Mandume, o Coisa Preta e muitos outros. Passaram lá pela escola do CODEME. Por não estar contente com muita situação que acontecia ao torno do grupo, entrei em contato com o mestre Burguês, o responsável e presidente da Muzenza, e foi assim que no ano de 2005, creio, não lembro bem, mas não houve muito tempo depois do batizado que haveria de ocorrer o Mundial de Capoeira do Abadá. Eu, por conta própria, também embarquei, mas já com tudo planejado para que eu pudesse ingressar para a Muzenza ou chegar no Rio de Janeiro. Já tinha gente lá à minha espera. Quando eu saí, logo encontrei as pessoas e assim foi. Foi desta forma que eu entrei para a Muzenza e saí do grupo Abadá. Perdi quase todos os meus alunos ao regressar, mas o Pati, o Branco e o Mandume sempre tiveram. Com o trabalho árduo, muitos foram voltando e o trabalho foi crescendo e o nome correndo. Nesta época, recebi o telefonema
e a presença do Alex de Benguela, me pedindo para fazer parte também do trabalho.